Ok? Vamos lá, pessoal, continuando aqui, aula do 8º ano. Vamos lá. Radiciação. O que consiste a radiciação? A radiciação ela é uma operação inversa à potenciação. Então, por exemplo, ó, quando você vai entrar nessa parte aqui de radiciação, eu gosto sempre de dar exemplo do quadrado. É uma figura bem clássica, né? Então aqui nós temos, ó, todo mundo sabe, vocês já são do 8º ano, é para saber, se não sabe, tem que saber agora, que é o 8º. Então vamos ver lá. Então, vocês têm a área do quadrado, pode ser simbolizada assim, A4, o A faz um quadradinho. A área de um quadrado é lado vezes lado. Eu disse que a área dele tem 144 centímetros quadrados. Então, o que acontece? Lado vezes lado, lado ao quadrado, não é isso? Ó, quanto é 12, ó, L ao quadrado é igual a 144. Então L, aqui é uma equação de segundo grau que vocês vão ter contato ainda, né? A operação inversa, a potenciação, radiciação, extrair a raiz. Esse radical, ele provavelmente veio de R, né? O R, aquele Rzinho assim, ó. Aí puxou a perninha, né? O radical, certo? Então vamos ver, ó, quanto é mais ou menos, raiz quadrada não precisa aparecer esse 2 aqui, né? Que já sabe, subtende que é raiz quadrada. 144. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu tenho duas raízes. Tanto menos 12 como mais 12 ao quadrado dá 144. Mas não existe medida negativa. Eu não posso ter uma medida relativamente sim, uma distância, né? Mas uma medida de lado não pode ser uma medida menos tanto. Então eu só uso quem? O 12. Sendo sinal, logicamente subtende que ele é positivo, tá certo? Mais 12. Se é centímetros quadrados, então, ó, quando eu extrair a raiz de centímetro, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou te mostrar para vocês aqui, ó. Raiz quadrada de centímetro ao quadrado. Isso aqui sai só o centímetro. Eu cancelo esse com esse, né? Sai justamente só o centímetro. Então eu tenho que o L é igual a 12 centímetros. Então 12 vezes 12, 144. Então a radiciação é uma operação inversa à potenciação, né? Então, por exemplo, os números, eu posso ter uma raiz, aí eu dei uns exemplos aqui, né? Raiz exata. Ó. Veja algum exemplo de raiz exata. 144, eu já mostrei que é 12, né? 100 é 10, por quê? 2, 10 vezes 10, 100. 12 vezes 12, 144. 400. Uma maneira bem fácil de tirar a raiz de 400. Vou apagar isso aqui, ó. Raiz de 400. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui já foi, né? Já foi visto. Então, ó, quando eu tenho a raiz de 400, eu faço isso aqui, ó. 400 é 4 vezes 100, né? Quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz de 100? 10. 2 vezes 10, 20. Olha como é fácil, né? Eu posso fatorar o 400 e extrair a raiz do que eu conheço, ó. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Mas a gente pode também, ó, quando você tem que 20 ao quadrado é igual a 400. Por quê? Porque 20 vezes 20. 12 vezes 2, 4 e acrescenta 2 zero, né? Então quando você faz o inverso, você vai encontrar quem? O radicando. Então os elementos, quem são? Vamos aprender aqui bem direitinho, ó. Vamos aprender aqui, que é para aprender mesmo, pessoal. Ó, uma coisa importante é você aprender. Porque quando você aprende, você não esquece. Quando você decora, você esquece. Então matemática, não existe decoração para matemática, entendeu? A matemática, ela é uma ciência exata, é uma ciência, por isso que chama-se a rainha das ciências, porque ela apoia todas as outras ciências, tá certo? Então, ó, o que é que você vê? Quando você vai, digamos assim, ó, raiz de 20, então, ou seja,
Vamos botar 18. Raiz de 18 é igual a 2 vezes 9. Né? Raiz de 9 é 3, raiz de 2. Então, ele é um número que não é definido, não é exato. Entendeu? Então, vamos ver aqui. A raiz, os elementos da raiz, vocês têm que aprender o seguinte. Ó. O que é que vocês precisam aprender? Vocês precisam aprender o seguinte, ó. Quando eu tenho assim, ó, raiz de 16 é igual a 4, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós já sabemos que aqui é quem? É o índice do radical, né? Esse símbolo é o radical. O 16, vamos botar de outra cor aqui. O 16 é chamado de radicando. Radicando. Não der dando para ver bem, mas eu estou falando, vocês sabem, né? O que é que eu estou fazendo. E o 4 é a raiz. Ó, quando eu pego aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Mas eu poderia escrever de uma forma diferente. Poderia escrever assim, ó. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Então, nesse caso, o 2 aqui, ele é, ó, eu tenho um 2 aqui. Esse aqui vai ser o expoente. Expoente de quem? Do radicando, né? Do radicando. E aqui é o índice do radical, o 2, ó, esse 2 aqui. O 2 vermelhinho é o índice do radical. Vocês perceberam que o radical é esse símbolozinho aqui, ó. Eu falei que provavelmente ele vem do R, né? Do R puxado da perna. Então eu tenho os elementos na radiciação, né? Eu tenho radical, radicando, o 2 vermelhinho já disse que é o índice do radical, né? Índice do radical, certo? Índice do radical. E o outro 2 aqui, o 2 preto, esse outro 2 preto aqui está em cima do 4, é o índice do radicando. Entendeu? Então, você sabe que os elementos, quais são os elementos? Se eu perguntasse, se fizesse uma pergunta, quais são os elementos da radiciação? Aí você ia botar o resultado da raiz, o que está dentro do radical, o radicando, o índice do radical e o expoente do radicando, né? Então, eu posso transformar, existe um processo chamado fatoração. Como eu fiz aqui com 400, mas existe uma fatoração diferente, ó. Vamos lá, vamos fazer uma fatoração diferente. Vamos lá, vamos pegar a raiz de 100, por exemplo, ó, 100. Aí eu faço aquela fatoração, ó. Por 2, eu saio dividindo por 2, porque ele é par, né? Dá 50, por 2 dá 25, não dá mais por 2, por quê? Porque o 25 não é par, tá certo? Mas esse 25 termina em 5, não dá por 3, mas dá por 5, que dá 5, por 5 dá 1. Então isso aqui é o quê? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vamos botar dentro da raiz, ó, como é que vai ficar? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O 2, ele cancela, né? Ó, com esse 2 aqui existe um 2, ó. Cancela com esse 2 e esse 2 também com esse 2. Então ele sai quanto o resultado? O resultado sai 2 vezes 5, que é igual a 10. Pronto, aí ó. 10 vezes 10, 100. É a forma fatorada. Vamos fazer o 400, ó, também de forma fatorada. 400, tá bom? É para vocês aprenderem. Bom, 400, raiz de 400. Então, pega 400 e fatora. Por 2 dá quanto, pessoal? Dá 200.
né? Por 2 dá 100. Aí por 100 você já tem aqui, ó. Vai dar por 2, vai dar 50. Por 2 dá 25. Por 2, ou por 2 não. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então quantas vezes o 2 aparece? Ó? 1, 2, 3, 4. Eu poderia também fazer assim, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Raiz quadrada. Todo mundo é elevado ao quadrado. Vai cancelar com quem? Ó. Cancela, desaparece. Aí fica quanto? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, raiz de 400 é igual a 20. Entendeu? Então, é por aí, ó. Vocês podem aprender um método direto, né? Pela tentativa do número que vai se aproximando. Por exemplo, raiz de 49. Ó, olha aqui. Raiz de 49, como é que eu faço? 6. 6 vezes 6, 36. Então é maior do que 6. Então vai ser 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Raiz de 64. 8. E assim por diante, né? Raiz de 121. 11. Por quê? 11 vezes 11. Raiz de 144. 12. Por quê? 12 vezes 12, ó. 144. Então vocês vão receber uma atividade envolvendo essa parte aí, tá certo? De determinar, usar a radiação, trabalhar um pouquinho com isso aí, que é para vocês aprenderem mesmo. Não adianta querer decorar não, matemática não se decora não, se aprende. Ok? Então, estamos aí.